Martim Anselmi é o novo técnico do Botafogo. Eu vou trazer para vocês, nesse vídeo aqui, o que muda principalmente entre David Ancelotti e Martim Anselmi. Obviamente, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfino Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço logo de cara para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e também acionarem o sininho para receber notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Peço a vocês também que considerem tornar-se membros Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu, R$ 4,99 por mês, e você recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já recebeu, já assistiu, e você que ainda não é membro só está assistindo depois de todo mundo. Então fique por dentro o mais rápido possível, torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo. Se você também quiser dar aquela ajudinha extra para o canal do Caboclo, você pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. E aproveita também para deixar a sua mensagem de apoio, de crítica, sugestão, dúvida, o que você quiser, e eu faço questão, obviamente, de ler aqui no canal do Caboclo. Beleza? Martim Anselmi é o novo técnico do Botafogo e a aprovação dele, pelo menos nas redes sociais e as pessoas com quem eu tenho conversado ultimamente, tem sido muito grande. Parece que a torcida alvinegra, dessa vez, acha que o Botafogo acertou em cheio. E eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou tentar fazer um comparativo, né, com relação ao trabalho do Martim Anselmi, obviamente, né, com aquilo que ele já tem, né, na carreira dele, que é um trabalho que já tem bastante experiência, com aquilo que o David Ancelotti entregava no Botafogo, para a gente entender quais são as principais mudanças que devem ocorrer no estilo de jogo, na gestão do elenco, ou seja, em tudo que diz respeito à parte do futebol dentro de campo entre os dois treinadores. Já peço a vocês, antes de mais nada, enquanto eu vou falando aqui, enquanto eu vou colocando as diferenças aqui, você já pode ir deixando seus comentários, concordando ou discordando, não tem problema. Não deixa para concordar ou discordar somente depois do final do vídeo, não. Pode concordar durante o vídeo também, pode ir deixando seus comentários, porque isso também faz parte da nossa interatividade aqui. Lembrando, eu não estou no meu estúdio principal, vocês estão vendo aqui que eu estou usando, inclusive, até um fundo falso, e também não estou usando aquele aparelho, aquele microfone, né, que eu costumo sempre usar, então vou pedir desculpas aí para vocês, talvez pelo um pouquinho da iluminação precária e também do áudio aqui, que não vai ser 100%, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender com relação a David Ancelotti, na transição, né, do David Ancelotti para o Martin Anselmi, que o Botafogo está buscando, na verdade, dois caminhos muito opostos. O trabalho do David Ancelotti, comparado ao trabalho do Martin Anselmi, principalmente na maneira como eles entendem futebol, a gente pode dizer claramente que são dois caminhos opostos. Então vamos lá para deixar isso de uma maneira mais clara para você que está me acompanhando aí. É uma questão de diferença entre modelo e contexto. Como assim modelo? Como assim contexto? Isso vai ficar muito mais claro a partir de agora. Quando a gente fala do David Ancelotti, ele sempre prioriza um modelo adaptável, ou seja, ele não parte de um conceito fixo, de uma maneira de jogar fixa, ele sempre leva em consideração a maneira como o adversário joga e ele se adapta a essa maneira como o adversário joga, ou também dependendo da fase do campeonato que você está jogando, se é eliminatória, se é um jogo de campeonato corrido, de pontos corridos, né? E ele sempre procura armar seus times, preparar seus times de acordo com esse contexto, né? E nesse caso, a gente pode dizer que o trabalho do David Ancelotti, no caso, no Botafogo, né, ele deixou muito a desejar nesse sentido. Haja visto que nós fomos eliminados da Libertadores e da Copa do Brasil justamente por uma falha de entendimento do contexto, do momento do adversário, jogadores que os adversários tinham à sua disposição, jogadores que nós tínhamos à disposição, e uma falta de adaptabilidade a eles. Inclusive, o próprio David Ancelotti declara do jogo contra a LDU, quando o Botafogo vence por 1-0, que ele não havia tido chance de estudar o adversário de uma maneira mais aprofundada. Para quem confia no modelo mais adaptável, isso é um erro crasso, e por isso que o Botafogo, na minha opinião, acaba sendo eliminado dessas duas competições. O David Ancelotti, assim como o pai dele, Carlo Ancelotti, acredita muito no talento individual dos jogadores. Isso não significa que a coletividade não seja fundamental, não seja importante. Porém, ele costuma sempre dar muita liberdade para que jogadores com mais talento possam expressar a sua maneira de jogar, possam tentar jogadas de mais improviso,
com mais dribles, jogadas de efeito. Para ele, isso aqui também é muito importante. E aí, como eu falei, o contexto está sempre acima do sistema. Isso aqui é extremamente importante para a gente definir a maneira como o David pensava o jogo, e aí vocês vão se lembrar muito bem disso. David é o treinador da leitura, né? O jogo dele começa quando o jogo começa. Se ele é o treinador da leitura e ele tinha problemas de leitura durante os jogos, a gente entende por que, que a gente deixou muitos pontos pelo caminho e por que, que a gente acaba terminando o Campeonato Brasileiro na posição que a gente acabou. A gente poderia, inclusive, ter evitado alguns tropeços se a leitura de jogo dele tivesse sido mais eficiente, tivesse sido mais perspicaz. Já no caso do Martin Anselmi, ele trabalha com um modelo muito fixo de jogo, muito bem pré-definido, que é o modelo do jogo posicional. Muita gente aí, nesse momento, vai ter até arrepios. Tem muita gente que não gosta do modelo de jogo posicional, principalmente porque o exemplo mais recente que nós tivemos foi o do Renato Paiva. Só que o Renato Paiva é um modelo de jogo posicional ortodoxo. E ele entende que pontas são jogadores que precisam jogar de forma mais aberta e que laterais são jogadores que precisam, obviamente, sempre apoiar. Existe, obviamente, também a troca de posições, que é muito característica do jogo posicional. No caso do Martin Anselmi, ele não se prende muito nessas coisas. Porém, o modelo do jogo posicional para ele é uma ideia que ele não abandona em nenhum momento, não abre mão dessas convicções. Então, a gente precisa entender que essa já é a primeira mudança radical com relação ao Martin Anselmi e o David Ancelotti. No caso dele, do Martin Anselmi, o controle do espaço e o ritmo do jogo são extremamente importantes. Prestem bem atenção nessa palavra. Controle, essa palavra vai estar presente o tempo todo na análise que a gente vai fazer aqui. Ou seja, o Anselmi, treinador do manual, né? Ele tem um manual de jogo, precisa estudar muito o adversário e ele precisa entender exatamente como o seu sistema de jogo neutraliza as potencialidades do adversário e como as fragilidades do adversário potencializam também as forças que ele tem no próprio elenco. E o jogo dele é pensado antes da bola rolar, ou seja, espere de Martin Anselmi e sua equipe muito estudo dos adversários e do contexto também em que você vai jogar, porque ele é um estudioso da bola, né? Isso aqui é um fato extremamente positivo no caso do David, no caso do Anselmi, né? Com relação ao David. O Anselmi, ele impõe a ideia dele de jogo, tá? Essa é uma definição extremamente importante. Já o David negocia com o jogo. Isso vai ficar mais claro agora também quando a gente falar das duas fases, a fase ofensiva e a fase defensiva. No ataque, a gente pode dizer o seguinte: as diferenças deles aqui são muito gritantes, são muito claras, né? O David gostava de trocas constantes, que os jogadores estivessem em constante movimento, que os jogadores não guardassem posição em nenhum momento e que o jogo fosse cada vez mais fluido, para que os jogadores, inclusive, buscassem os espaços para que aqueles jogadores que fossem mais talentosos pudessem demonstrar todo o seu talento. A liberdade criativa que ele dava para os jogadores aqui era gigantesca. Então, era muito comum você ver jogadores como o Vitinho tendo muita liberdade para chegar no fundo, tendo muita liberdade para se posicionar, para poder driblar, para poder chegar na fase ofensiva. Você via jogadores como o Montoro que brilharam, né, com o David Ancelotti, porque ele também dava para esses jogadores muita liberdade. Talvez a gente pode dizer que o Santi Rodrigues tenha crescido muito com o David Ancelotti a partir do momento que ele teve muito mais liberdade para se mover, muito mais liberdade também para se expressar. Isso também é uma coisa muito realista. E ele confia muito o jogo à habilidade, ao talento individual dos jogadores, então ele acredita que os jogadores sejam capazes de resolver os problemas que aparecem no jogo e por consequência, de resolverem os jogos da maneira como eles conseguem conceber naquele momento ali. Então, o improviso para ele tem uma coisa que é extremamente um peso muito grande no trabalho dele. O ataque do David, então, a gente pode dizer que é um ataque muito vivo, que é um ataque que ele está em constante mutação. Ele aceita o erro, os jogadores erram, ele aceita que o erro faz parte do jogo, porque o jogador talentoso precisa tentar, ele precisa se arriscar. E ao se arriscar, ele vai errar, obviamente. Né? Isso para ele não era um problema. Se a gente colocar agora com o Martin Anselmi, o ataque do Martin Anselmi é um ataque posicional. Para quem fica confuso com relação a ataque posicional, lembrem
né, que quando a gente fala de ataque posicional, a gente não está falando de posicionamento fixo de jogadores, muito pelo contrário, é o uso completamente racional e quase que um balé muito bem ensaiado da troca de posição que jogadores precisam fazer durante naquele determinado espaço de jogo para que você gere ao mesmo tempo superioridade numérica, mas que você encontre também os espaços por onde você precisa entrar na defesa adversária. Prestem bem atenção no que eu falei aqui agora. Os espaços por onde você precisa entrar na defesa adversária. Beleza? No caso dele, a amplitude é muito fixa, o campo é muito alargado, você sempre vai ter jogadores de muita amplitude. Podem ser eles os extremos, os jogadores com características mais extremas, e podem ser também, e na maioria das vezes, também os laterais, né, que dão muita amplitude. E aí, com isso, você tem menos improvisação, porque você tem uma busca constante pelos espaços dentro dos corredores da defesa adversária. O improviso não está proibido, obviamente que não, mas o jogador, no jogo posicional, ele fica bem menos intuitivo e você precisa muito mais de ensaio. Atenção, ensaio é uma coisa importante. Quando eu falo ensaio, eu estou falando em treino. Como eu estou falando em treino, eu estou falando de uma coisa que é fundamental: tempo. Se o Anselmi não tiver o tempo necessário para poder desenvolver o seu trabalho e a torcida não entender que o tempo é fundamental para que todos os conceitos de jogo dele consigam, né, ser assimilados pelos jogadores, repetidos, e aí sim a gente começar a ver fluidez no trabalho dele, não vai funcionar. E o Botafogo precisa ter a convicção, né, a diretoria do Botafogo precisa ter a convicção e dar todo o apoio para o Martin Anselmi para entender que o jogo dele requer tempo para poder amadurecer. No caso do ataque do Anselmi, ele é ensaiado. Ele não é lento, mas ele é paciente. Eles vão rodar a bola, obviamente vão tentar entrar pelos espaços, mas quando não achar o espaço, vai começar a jogada toda de novo e até conseguir encontrar o espaço ideal dentro da defesa adversária para poder dar o bote e poder chegar no gol adversário. De novo, não é lento, é paciente, é extremamente importante, tá? Com o Anselmi, o jogador entende onde atacar, né? Como eu tinha falado anteriormente. Já com o David, como a coisa é muito mais está muito mais fiada no talento individual, é o jogador que decide quando ele vai atacar, né? E aí a quantidade de erros fica maximizada. No jogo posicional, você minimiza a quantidade de erros, ou seja, é controle, né, sobre o improviso, né? Já na defesa, quando a gente fala do setor defensivo, quando a gente fala na fase defensiva, vamos estabelecer uma coisa importante aqui. Vamos falar de fase defensiva, que é muito mais importante do que setor defensivo, tá? A gente tem com o David, ou tinha com o David, o bloco situacional. O que é bloco situacional? Se você tem a oportunidade de subir a sua marcação, porque a defesa adversária está saindo com a bola de um jeito meio caótico, você vai fazer isso e vai tentar roubar a bola. Do contrário, se a defesa adversária tem muita qualidade na saída da bola, como por exemplo foi o jogo contra o Mirassol, lá em Mirassol, já sabendo que o time do Mirassol, muito bem organizado pelo Rafael Guanais, conseguia sair com a bola de um jeito muito eficiente, dificultando a vida de todos os adversários que enfrentaram o Mirassol, né? O bloco, por exemplo, que o David Ancelotti escolheu para jogar contra o Mirassol foi um bloco médio para baixo, tirando assim a liberdade, tirando também o espaço nas costas dos nossos laterais e obrigando o Mirassol a ter muito mais paciência com a bola do que costumava ter, que é um time que gosta muito da velocidade, é um time que gosta muito de um ataque direto também. No caso do Ancelotti, a defesa dele era preparada de uma maneira muito pragmática. E por que é pragmático? Porque ela dependia muito do adversário que você vai enfrentar. Se ele tinha plena convicção de que você vai enfrentar um adversário mais forte do que você, ele não tinha vergonha nenhuma de baixar seus blocos e tentar fazer um jogo transicional. O problema é que ele não tinha os jogadores para fazer a transição e muitas vezes, quando a gente conseguia recuperar a bola num bloco médio ou bloco baixo e você tentava sair na velocidade, com os nossos jogadores disponíveis para ele no elenco, a coisa não funcionava, porque era o Arthur tentando sair na velocidade, era às vezes o Jefinho tendo que marcar mais alto, e isso não funcionava porque as características
dos jogadores do Botafogo não casavam com aquilo que o Ancelotti gostaria de ter implementado no Botafogo. Mas o importante é que, na filosofia do Ancelotti, o resultado vem em primeiro lugar. Não importa a cor do gato, o que importa é que ele casse o rato. Né? Carlo Ancelotti funda, né, essa maneira de jogar, essa maneira de ver o jogo. Funda não, mas é o principal expoente dessa maneira de ver o jogo, e o David, como filho dele, é o principal discípulo. Ou seja, o David também não se apaixona pela bola, ele não faz questão de ter controle da bola, de ter controle do jogo. O que ele quer, na verdade, é o placar fundamentalmente no final do jogo. Já o Anselmi, né, ele tem por característica pressão pós-perda, que são coisas que ele não negocia. O time dele geralmente leva de 1 a 2 segundos para fazer uma pressão muito forte, para tentar recuperar a bola no momento que perde a bola, em qualquer lugar do campo, seja no terço da frente, seja no terço médio, no terço de trás. Ele sempre joga com linhas muito altas, que era uma reclamação que eu fazia constantemente ao David Ancelotti, mas ele não entendia dessa maneira. Com Anselmi, a gente pode esperar que a gente vá ter esse tipo de filosofia sendo implementada. Para isso, a gente vai precisar dos jogadores que tenham esse tipo de aptidão física e entendimento tático também. Geralmente, essas linhas altas com o Anselmi podem acontecer com 7 até 8 jogadores, a depender de como os 3 jogadores lá de trás, isso é um capítulo à parte, como esses 3 jogadores lá de trás vão estar posicionados também a partir da linha de meio de campo, e a defesa pelo espaço. Você defende espaço, você não defende simplesmente de maneira pragmática ou pensando em qual terço do campo você vai defender. A defesa é pelo espaço. Perdeu a bola naquele determinado momento, ataca o espaço, tira o espaço também do adversário para que ele não consiga sair. Por conceito, na cabeça do Anselmi, defender é continuar atacando. Isso, para mim, eu, particularmente, Társilo, gosto mais desse tipo de abordagem do que a abordagem do David Ancelotti, nesse sentido. Já com relação à transição e risco, aqui tem diferenças muito simples, muito básicas também, e que provavelmente você aí que está me assistindo nesse momento vai sentir talvez mais saudades do David Ancelotti do que ter esperanças com o Anselmi. Explico, tá? Por favor, não se desespere. É que na cabeça do David Ancelotti as transições precisam ser rápidas, quando possível, obviamente, tá? E isso faz com que ele assuma mais risco individual, porque a transição individual, a transição mais rápida individual, requer muita velocidade dos jogadores que vão receber essa bola geralmente nos corredores e vão receber essas bolas para poder correr atrás, nas costas dos laterais. A questão é, o David não tinha esses jogadores. Foi uma reclamação que nós fizemos o ano inteiro do mau planejamento do elenco, da formação do elenco do Botafogo, e para quem gosta de jogar dessa maneira, ele acaba não tendo a maneira, não tendo as ferramentas, não tendo, digamos assim, as características, as valências que os jogadores deveriam estar equipados para poder fazer isso aqui acontecer. E ele entende que o erro faz parte do jogo, não tem problema. Ele era, inclusive, até muito paciente com jogadores que erravam com muita constância. É o caso, por exemplo, do Arthur, que a gente cansou de reclamar do Arthur, da quantidade de erros que o Arthur tinha, mas o Arthur era sempre o jogador que estava sempre nas primeiras escolhas do David Ancelotti, porque ele entendia que o Arthur entregava para ele algumas valências, como, por exemplo, um jogo mais associativo também, embora ele não tivesse a velocidade de um jogador de arrasto, mas o Arthur era um jogador perigoso, principalmente quando conseguia chegar perto da área. Ele entende, então, que o improviso ganha jogos grandes. E você ter jogadores muito talentosos, muito técnicos, capazes de improvisar, acabam te dando muito mais possibilidades de ganhar, principalmente os jogos que são grandes, jogos mais difíceis. Já no caso do Anselmi, ele tem um risco calculado. E o que significa esse risco calculado? Por que você não vai sair numa transição completamente alucinada, sem sistema, sem racionalidade nenhuma? Porque não basta simplesmente você sair como cavalos selvagens para o ataque, para poder atacar as linhas do seu adversário, se você não consegue se resguardar, se você não consegue ter um plano caso você não consiga chegar na área do adversário, ou caso você perca a bola também. Por isso que os ataques, as transições do Anselmi são geralmente
transições muito bem calculadas, não são lentas, mas são muito mais calculadas, né? E por que que isso acontece? Porque você raramente vai encontrar os jogadores fora de posição ou fora da estrutura do jogo posicional. E, gente, nunca é demais lembrar aqui, é a segunda vez que eu falo durante esse vídeo aqui, jogo posicional não significa jogador parado numa posição fixa, correndo como se fosse um jogo de totó. Muito pelo contrário, jogo posicional significa que o campo é dividido em zonas e cada uma dessas zonas, desses quadrantes, que a gente pode chamar de quadrantes, são posições. Então é muito comum um jogador se deslocar da posição 18 para a posição 14, da posição 19 para a posição 12. É muito comum e é necessário que isso aconteça, senão o jogo posicional não funciona, beleza? E aí, o Martin Anselmi, ele entende que o erro tem muito mais a ver com a má execução do sistema de jogo ou do conceito de jogo do que necessariamente a falha individual. Se o time erra muito, o problema é do conceito, então o time não está assimilando o conceito, os treinamentos não estão deixando muito claro, né, como as repetições precisam ocorrer e os jogadores precisam sempre buscar recurso na improvisação. Quando isso começa a acontecer, você tem aí um problema de conceito. Então, para ele, erro é uma questão sistêmica, não é uma questão individual. Para ele, o improviso precisa ser evitado, porque o improviso foge do controle, né? A palavra controle para ele é fundamental. É isso exatamente que eu estou querendo colocar para vocês. Essa é a palavra-chave do Anselmi, controle. Já para o David, a palavra-chave é liberdade, liberdade criativa, né, que a gente pode dizer. Se os jogadores estiverem no ótimo dia, maravilha. E se os jogadores não estiverem no ótimo dia? E se os jogadores não estiverem fisicamente aptos para fazer aquilo que eles precisam fazer, aquilo que eles precisam fazer? O que acontece? Acontece o que aconteceu várias vezes, que a gente acabou vendo acontecendo no Botafogo. Vestiário e gestão, que é uma outra coisa extremamente importante também, né? Gestão de grupo, como é que você lida com os seus jogadores do vestiário. E aqui a gente tem, inclusive, com relatos de jogadores, o ambiente muito leve com o David Ancelotti. Os jogadores não gostaram, obviamente, da saída dele. Os jogadores já estavam adaptados ao David Ancelotti, tinham uma conversa muito franca com ele. Ele sempre dava muita liberdade para os jogadores opinarem também em determinadas questões, como eles gostariam de jogar, como eles achariam que renderia o melhor. Ele confia no jogador, ele dá essa agência, digamos assim, ao jogador, e o jogador cada vez mais se sente confiante com isso e pronto, obviamente, para contribuir e para retribuir. E para ele tem uma coisa que é importante, que é a meritocracia emocional e técnica. Vocês vão se lembrar que vários jogadores, em determinados momentos, acabavam ganhando a posição e eram escalados 2, 3 vezes seguidas, porque já vinham num período de melhoria, de um período em que eles estavam evoluindo. Então, ele procura não interromper esses momentos. Se o jogador está conseguindo se desenvolver, se o jogador está brilhando, ele costuma dar muito mais espaço para esses jogadores, porque ele acredita que quanto mais o jogador consegue demonstrar que está apto, que está conseguindo executar exatamente aquilo que ele precisa executar, ele vai ganhando cada vez mais confiança. Já com o Martin Anselmi, você tem uma questão que é o modelo dele é central para o jogo, os jogadores precisam entender o modelo. Inteligência tática é o tipo da coisa que é inegociável. Isso, inclusive, vai fazer muita diferença agora na janela de transferências do Botafogo, com a chegada, inclusive, do Martin Anselmi. Dependendo de algumas contratações que já estavam encaminhadas, o Botafogo pode, de repente, olhar para outros jogadores, olhar para outros caminhos, se o entendimento do Martin Anselmi for que a inteligência de leitura de jogo, de adaptabilidade desses jogadores ao modelo de jogo vai fazer a diferença, né? E quem não assimila o modelo dele perde espaço mesmo, vai ficando para trás. Isso aqui pode até ser um problema. No Porto ele teve muito problema com isso, quando os jogadores não compraram o modelo de jogo, entenderam que a maneira como ele propunha o jogo pelo Porto, lá no Porto, não casava com o estilo dos jogadores, ele acabou tendo problemas de relacionamento com o elenco lá. E eu acredito que esse tipo de problema aqui no Botafogo vai ser minimizado. Por quê? Porque o elenco do Botafogo já tem características, na minha opinião, que casam muito mais com o estilo do Martin Anselmi. Tem o fato também dele ser argentino
e o nosso elenco está repleto de jogadores sul-americanos que falam espanhol e que vão talvez assimilar as ideias, muito por causa também da familiaridade da língua, que também não significa que os jogadores que falam português vão ter problemas com ele, porque ele também fala português tranquilamente, né? E aqui vai ganhar espaço na equipe quem tiver mais entendimento tático, ou seja, a meritocracia dele é tática. Quem conseguir entender melhor o modelo de jogo vai ter preferência para jogar. Então, na cabeça do torcedor, a gente sempre vai ter assim, pô, mas o fulano é muito melhor do que aquele outro. A gente pode, de repente, ver o Savarino no banco porque o Montoro vai jogar, ou o Savarino no banco porque o Santi vai jogar, ou o Savarino sendo a terceira ou quarta opção. Por que isso vai acontecer? Disciplina tática, entendimento tático, tudo isso vai fazer muita diferença. Primeiro o coletivo e depois o individual. Com o Martin Anselmi, os times jovens costumam crescer mais. Por quê? Porque geralmente os jogadores mais jovens tendem a obedecer mais um treinador que principalmente é um treinador muito jovem, como é o caso dele, do que os famosos medalhões. De novo, não acho que isso seja problema do Botafogo. Até porque os líderes do elenco do Botafogo são pessoas muito maduras. Eu estou falando de Marlon Freitas, estou falando de Alex Telles e estou falando de Alexander Barbosa. São 3 lideranças que nós temos e a gente pode até colocar o próprio Marçal nesse bolo aí também. São 4 lideranças que nós temos que são muito tranquilas e que não terão problemas de insubmissão ao Martim Anselmi, na minha opinião. E aí, a gente precisa entender o seguinte: Martin Anselmi e David Ancelotti representam, então, 2 modelos completamente diferentes no futebol moderno. E aqui é importante a gente colocar: ambos são frutos do futebol moderno. Tá? O Anselmi acredita no modelo acima de tudo. E o David acredita no contexto, no talento e na leitura de jogo. E aí eu deixo a pergunta final para vocês. Qual dos 2 modelos vocês acreditam que vai dar mais certo para o Botafogo? Do David a gente viu. Eu, na minha opinião, e aqui, obviamente, que eu não vou ficar em cima do muro, fiquei muito feliz com a contratação do Anselmi. Eu, particularmente, gosto muito do jogo posicional, principalmente quando o jogo posicional é jogado de uma maneira menos ortodoxa e jogada de uma maneira, inclusive, até mais moderna, como é o caso do próprio Martin Anselmi, que bebe na fonte do Bielsa, que bebe na fonte do Scaloni, atual técnico da Argentina, e que propõe um jogo posicional com muito mais fluidez e um jogo muito mais vistoso também. Porém, a gente precisa lembrar, leva tempo para os jogadores assimilarem e leva tempo para as coisas conseguirem realmente acontecerem da maneira que aconteça. A gente tem que lembrar que daqui a um mês e pouco a gente vai subir, né, para 4.000 metros de altitude para enfrentar o Potosí e talvez até lá a gente ainda não tenha uma equipe ainda jogando o fino da bola dentro dos conceitos do Anselmi. E o que a gente vai fazer? Vai se desesperar? Vai pedir fora Anselmi? Com um mês e meio de trabalho vai dizer que não deu certo e que a gente precisa trocar de técnico? O Botafogo não aguenta mais isso. A gente precisa, primeiro, que os diretores do Botafogo, pessoal do scout, pessoal que dirige o futebol do Botafogo e John Textor estejam muito convictos do movimento que eles estão fazendo com o Anselmi, porque, na minha opinião, é uma ruptura grande em termos de conceito de trabalho do David Ancelotti para o Anselmi, e também digo para vocês que o Guanais já também seria uma ruptura grande em termos de conceito de jogo do David Ancelotti para o Guanais, seria se caso o Guanais tivesse aceitado vir para o Botafogo. Para o Anselmi, eu acredito que é até maior, essa ruptura é até maior. Então, a torcida precisa estar ciente disso. Anselmi chega com uma aprovação gigantesca, né, da torcida, muita gente aqui se manifestando de uma maneira extremamente positiva, mas eu quero ver até onde vai essa aprovação quando as coisas, principalmente no comecinho do trabalho, não derem certo. É preciso que a gente tenha paciência, convicção e que a gente entenda que aquilo que está sendo proposto leva tempo para acontecer. Quero saber a sua opinião, se você concorda, discorda e o mais importante, se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho também para receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Considere tornar-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. E se você também quiser contribuir com o canal do Caboclo, você pode enviar um Pix para a minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.